Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à página do Instituto Sente. Aquela luz precisa apagar, por favor. Isso, obrigada. É um prazer ter vocês aqui nessa noite, um assunto bastante interessante que a gente vai trazer. Oi, Selma, fazia tempo que eu não te via por aqui, tudo bom, minha querida? Nossa convidada já está aqui, a postos, já eu falo sobre ela. Então a gente vai começando mais essa live. Estou gostando de fazer isso, viu, gente? Já fiz várias. Semana passada eu trouxe uma convidada, a Patrícia Gopian. Ela veio falar sobre comportamento de executivos, sobre o trabalho que ela faz com pessoas comuns, o programa que ela criou, onde ela leva pessoas comuns a ganhar até R$30 mil. E onde ela conta o que o MBA e a faculdade não ensina. Oi, Thaisa. Oi, Andréia. Tudo bom com vocês? Então, hoje, o Instituto Sente vai trazer para vocês uma especialista em educação. Uma pessoa que vivencia esse mundo da educação há 23 anos. E o convite que eu faço aqui a vocês no Instituto Sente é para prestar bastante atenção, especialmente na live de hoje, porque vai ter muito aprendizado, vai ter muita dica sobre como é que a gente olha para essa pandemia na questão da educação dos nossos filhos, na instrução, na verdade, né? Na instrução dos nossos filhos, que atualmente está ocorrendo via educação remota, né? O Instituto Sente, ele existe justamente para isso, para ouvir as pessoas, para trabalhar com a escutatória, para sentir qual é a dor do outro, e sentindo a dor do outro eu consigo atender, consigo acolher, consigo ajudar na criação de ressignificado. Eu sou muito feliz de ter essa nossa convidada em meus meios desde o dia que eu nasci. Eu sou muito feliz, porque a gente consegue desenvolver habilidades, a gente construiu crenças juntas, a gente construiu valores juntas. Olha aqui, professora Queca falando, a Sandra Valente é uma excelente profissional. Oi, Thaisa, ótima noite para você também. Então, quando a gente se propõe a ser uma empresa que vai escutar o próximo, a gente está escutando que hoje, quantas mães, quantos pais não estão passando por esse desafio que é da instrução via remoto, né? Via distância, nessa educação via online. Tem grandes desafios acontecendo nessa educação online. E a gente vai discutir aqui sobre como essa criação de crença e valor interfere em como essa criança, em como esse filho, esse jovem olha para a educação remota, em como você olha para a criação de valores da tua família e começa a perceber nesse momento o quanto isso grita, o quanto isso aparece na sua vida, principalmente na instrução do teu filho com a educação remota, né? Então, eu decidi chamar a Sandra Valente, que vive 23 anos nesse mundo. Sandra, entra com a gente, vem cá, vem participar da live do Instituto Sente, para a gente poder conversar sobre esse universo da educação que é tão maravilhoso, né? Espero que você traga a tua bagagem, o teu conhecimento. Eu sei que você está nervosa, mas vamos lá, vamos com medo mesmo, porque é assim que funciona. Na minha primeira eu também tive assim bastante dificuldade, né? Na verdade não foi dificuldade, foi um desafio, né? E os desafios estão aqui para serem vivenciados, que a gente possa ter felicidade nisso, né? Vamos lá, minha querida, tá entrando em 3, 2, 1... Aê! Olá! Boa noite, tudo bom? Seja muito Estar aqui. bem-vinda. Nós que somos gêmeas univitelinas, separadas por barriga. Né? Que bom estar aqui, obrigada pelo convite. Isso, é um prazer enorme receber você, que é uma pessoa extremamente respeitada nos teus meios, né? Você que vivencia a educação há 23 anos. E eu agradeço a sua participação. Você que não está nem aqui em São Paulo, né? Você está em outra cidade. A Sandra Valente, gente, ela é especialista em educação e ela trabalha há 23 anos nessa área. Ela já teve escola,
sabe como é isso na pele, né? De trabalhar com mestre, com pais, com alunos. E a Sandra hoje ela responde por uma diretoria na Prosper Educacional, numa das unidades da Prosper, que é a unidade de onde, prima? Boiçucanga. Objetivo Boiçucanga. Isso, a Sandra é diretora pedagógica da unidade Boiçucanga do Objetivo. E olha que delícia, né? Poder chegar no momento da vida nessa carreira, nesse estado de diretoria, mas que responsabilidade. Oi, mãe! Oi, pai! Tudo bom, meus amores? Que responsabilidade. E aí eu convidei a Sandra para a gente falar um pouco sobre justamente isso. Qual que é o grande desafio desse momento que a gente está passando por uma situação que a gente nunca tinha passado, que a gente nunca usou tantas mídias para levar a nossa palavra, para transmitir conhecimento, para transmitir conforto, acolhimento, mas nesse momento para transmitir instrução. E é quando a gente se percebe num mundo diferente como está esse hoje, eu queria que você colocasse para a gente quais são os grandes desafios que você tem enfrentado. Falasse um pouco de você para as pessoas irem te conhecendo. Bom, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Eu estou vendo aqui professores do colégio, Andréia, minha professora de programação e robótica, está aí presente. Obrigada, Andréia, pela presença. Estou muito feliz de estar aqui hoje como diretora pedagógica de uma das unidades do Grupo Próspero Educacional, aqui do Objetivo de Boiçucanga. E nós passamos por todas as etapas. E, assim, foi algo único. Como a gente pode interpretar o que aconteceu, né? Caiu no nosso colo assim, olha, a partir de amanhã, todo mundo tem que ser especialista em tecnologia. Aí, assim, antecipou algo que já era para acontecer. A escola tinha que modificar em qualquer momento, né? Porque desde que a gente se conhece, a escola sempre daquele mesmo jeito, giz, lousa, mesmo a gente tentando utilizar estratégias diferentes, a gente não conseguia utilizar 100% tecnologia. E aí, o que aconteceu? Antecipou aquilo que já era para a gente estar fazendo aos poucos e tivemos aí que nos reinventar. E graças a um trabalho de equipe muito grande, porque ninguém faz nada sozinho, sim, e todo mundo abraçou com muita vontade, e assim, um desafio bem grande, e nós conseguimos, assim, com grande empenho, atingir. Mas foi algo, assim, com muita estrutura, e tudo muito bem elaborado por uma grande equipe. E um tempo super reduzido, né? Sim, foram assim, nós tivemos 3 dias para nos organizarmos em conteúdos e colocarmos isso tudo num sistema que nós já tínhamos, e depois nós tínhamos uma plataforma, recebemos uma plataforma, e isso foram com todos os professores praticamente da rede privada, né? Todo mundo teve que se capacitar. Se virar. Aqui onde eu estou, nós tivemos o privilégio de ter uma ferramenta fantástica, uma plataforma ótima, que nos possibilita muitos recursos, e aí nós tivemos que capacitar os professores rapidamente, e os pais vieram conosco, tornaram-se parceiros conosco. Você, mãe, sabe muito bem como é que foi, né? Exatamente. Eu sou mãe, eu tenho 2 crianças aqui. Um grande desafio, a gente precisou investir em tecnologia, porque não estava nem previsto no orçamento. A gente fez um esforço, apertou daqui, apertou dali, conseguiu fazer esse investimento. E eles estão hoje habilitados totalmente da parte tecnológica para acompanhar as aulas. Mas eu entendo que o grande desafio que aconteceu nessa família que precisou se ligar online foi o desenvolvimento da autonomia. A criança, o jovem, precisou criar essa autonomia de conseguir se virar sozinho, né? De conseguir entrar numa plataforma que ele nunca tinha entrado, de conseguir desenvolver um conhecimento sobre uma mídia que ele nunca havia trabalhado, de
ficar sozinho, né? Essa questão do pertencimento, que eu pertencia a um grupo, pertencia a um time, pertencia a uma sala, e de repente me vejo praticamente sozinho, né? Então, eu acho que foi um grande desafio para todo mundo, falando de alunos, falando de pais e falando Sim. de mestres, né? Oi, Dani. Oi, André. Boa noite. Tudo bem? Então, eu Medina, acho boa que, noite, bom ter você aqui. então, eu É acho isso que mesmo. só para encerrar o raciocínio, assim, esse ano que tem um grande desafio que foi desenvolver a autonomia, reconhecer a tecnologia, Isso. dominar a tecnologia, confiar nela e principalmente confiar de que você seria capaz de fazer isso, né? Exato. Perfeito. E como é que você vê esse desafio? Como é que seus alunos conseguiram driblar isso? O que, que você trouxe de ferramenta para eles Os conseguirem nossos, vencer essa barreira? os nossos alunos, eles nos, assim, surpreenderam. Porque hoje em dia, eles são 100% tecnologia. O grande desafio foi com a gente conseguir assim trazer ferramentas diferentes para eles, para que a gente conseguisse trazer estratégias dentro da sala de aula, para que eles conseguissem estudar de uma forma que não ficasse assim tão cansativo em frente a uma tela. Então, a nossa plataforma ela proporcionou que o professor trouxesse assim, tirasse os muros da escola. Então, nós tivemos momentos onde nós levamos nossos alunos assim, acabou aquela coisa assim, olha, quero estudar geografia, tem que pegar um mapa. Não, vamos lá, ao vivo e a cores, visitar lá, pegava uma ferramenta dentro do Google Maps e aí ia lá e verificava. Então, assim, nós visitamos museus do Louvre, museus, e daí trazia para a escola essa bagagem, e foi onde a gente começou a trazer o interesse, porque é complicado, os menores, eles têm um tempo menor de concentração, e aí a gente foi percebendo, mudando a rotina, adaptando. A educação infantil funciona de um jeito, o fundamental 1 funciona de outra maneira, porque eles têm uma concentração um pouco, uma rotina, né, melhor. Nesse momento, o que a gente mais prezou foi por familiarizá-los com a ferramenta e Tecnologia, com a depois ferramenta. fazer com a tecnologia e depois fazer com que eles tivessem, com que eles confiassem, né? A gente, por exemplo, tinha queda na internet, então era um pouco de transtorno, então a gente teve que acalmar e fazer com que eles não perdessem a rotina. O mais importante era preservar a saúde e fazer com que eles não perdessem o hábito de estudar, a rotina de estudar. Então, assim, o professor, ele tinha esse desafio de entrar e fazer com que o aluno ficasse, assim, ligado num momento, assim, que ele tinha livre, ele podia ou ficar no celular, ou ir para o jogo, ou ir para o game. Então, assim, a competição é uma competição desleal. Enorme. Então, enorme, enorme. Tem uma questão também que é importante a gente falar, que com todo esse grande desafio que surgiu, um outro grande desafio aliado a esse é o autoconhecimento. É o quanto eu de verdade conheço os meus filhos, o quanto eu trabalhei com eles a questão dos limites, o quanto eu trabalhei com eles e eu trabalhei também em mim, o quanto eu sei quais são os meus interesses por essas crianças, pelo estudo dessas crianças, o quanto eu consegui colocar para eles de forma clara quais são os nãos, né, que devem ser dados para essa vida. Porque a gente percebe, eu tenho conversado com muitas mães, que o comportamento que as mães tinham antes de que essa pandemia surgisse, como elas olhavam para a lição de casa, como elas olhavam para a questão das provas, dos estudos, você percebe se isso mudou ou não? Como é que é a tua experiência com relação a isso? Esse olhar mudou completamente.
Porque o que a gente vê, aqueles pais, já antes, né, já na aula presencial já era bem nítido, que os pais que participavam, que acompanhavam mais o aluno, isso é fato, né, a gente tem vários livros que falam sobre isso, mas agora ficou mais evidente, e também no início não tinha como, os pais tiveram que fazer esse acompanhamento, ficar junto, assistir a aula, então nós entramos nas casas nós entramos na casa dos pais, nós entramos na casa do aluno. E quando Oi, estamos com um probleminha de sinal aqui. O sinal tem que subir e descer a serra de Boiçucanga. Então, deu uma travada aqui para a Sandra, mas ela deve voltar em breve. A gente está aqui, isso, travou o seu sinal, voltou, travou novamente. Mas não tem problema, a gente tá bem acostumado, durante a aula também trava, o momento do professor que ele está explicando, trava no momento que o aluno vai dar também a sua palavra, né? Então, é um desafio da internet a gente saber que o sinal, uma hora congela, mas acabou de voltar. Continua. Então, esse acompanhamento da família, esse emparceramento com a família foi fundamental. E aí aquela família que tem como valor, que dá valor à educação, claro, ela teve que se adaptar. Então, assim, as mães estão, algumas em home office também, os pais em home office também. E a escola tem que entender e facilitar todo esse trabalho, fazendo uma rotina diferente. Mas, assim, o que era mais importante é não parar, a gente não interromper a rotina de estudos, a gente não fazer com que o aluno perdesse esse lado do pertencimento ao grupo, sentir parte do grupo, porque estudar sozinho em casa é muito ruim, já está em isolamento físico, em isolamento social ainda, e sem aprendizagem é muito complicado. Então, assim... Aquele momento do intervalo, né? O momento do intervalo, por exemplo, que existe a socialização, que eles vão lá, tem aquele lado, aqui mesmo onde a gente mora, em Boiçucanga, que a escola é um lugar onde eles mais trocam, onde eles mais têm um momento de socialização. Então, nós tivemos que criar situações, criar ambientes onde nós juntamos as turmas, e aí eles tinham condições de conversar com o outro, fazer visitas a locais juntos. Então, os menores, a gente fez muito isso, se reinventar em estratégias para não ficar cansativo em casa, né? Então, a primeira coisa que a gente recomendou foi uma organização de um espaço físico para os pais, de uma organização para as crianças terem uma organização, né? Disciplina. Da disciplina mesmo, do espaço, de não comer. Os adolescentes, nós tivemos até assim, que tanto teve lado bom, né, o pessoal do ensino médio, como também aquele aluno, a gente teve aluno que cabulou aula online, entendeu? Que foi uma coisa que a gente teve, que nós demos autonomia para os alunos, porque é um momento de dar, a tecnologia, ela dá autonomia, porém, a gente tem que estabelecer vínculos de confiança, nós temos que confiar nos alunos e acreditar que eles estão ali. Tem assim, eu tenho percebido que nesse momento, realmente o que eu venho falando nas minhas lives anteriores, né, sobre crenças, enquanto uma crença te põe para cima, te faz voar, ou te coloca para baixo, puxando como âncora, o quanto a definição de valores para a tua vida, para a tua família é importante, porque a gente estava conversando antes da live e você tocou num assunto muito importante, que é a questão do valor honestidade, né? Quando a família constrói esse valor honestidade. E aí você mencionou duas coisas que eu fiquei assim refletindo, né? Primeiro você falou sobre numa atividade que a escola dá para o aluno, e o aluno faz aquela famosa copia e cola, né? Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V do Google, e você disse para mim que isso é crime, é plágio,
que não é permitido, a gente já sabe, mas que chegava a ser um crime, eu não tinha esse conhecimento. Que o correto seria fazer uma referência bibliográfica sobre quem está colocando quem desenvolveu aquele artigo, aquele pensamento, né? E uma outra coisa que você me falou foi sobre o WhatsApp, que os jovens já entenderam que eles podem trocar o WhatsApp sobre as dúvidas que surgem nas provas online. E aí, quem é que vai fazendo? Exatamente, então, a Thaisa, desculpa, a Thaisa está aqui falando, pior é que são os pais que fazem as provas para os filhos. Vocês já pensaram nisso, gente? Como o valor é importante? Eu tenho um filho aqui de 13 anos, vai fazer dia 28, agora 13 anos, e ele falou para mim semana passada, ele fez uma prova, e aí ele falou assim, mãe, eu fiquei com uma dúvida numa questão, e eu fui no YouTube tirar a dúvida. Eu não sabia se eu achava bom, se eu achava ruim, não sabia se era certo, se era errado, mas eu sei que ele falou assim para mim, mas mãe, eu não fui ver a resposta. Eu só fui entender, mãe, a lembrança, a memória que ia me trazer se eu olhasse para o YouTube. Então, mãe, fica tranquila, tá? Não fui copiar nada, eu só fui dar uma memorizada no que eu tinha esquecido. Então, eu achei fofo, sabe? Esse valor que você passa para o teu filho, que a honestidade é importante. Exato, é isso. É isso que nesse momento a gente está treinando. A gente está treinando tudo o que nós passamos para os nossos filhos. Então, assim, quem educou o filho para ser honesto, quem estabeleceu uma relação de confiança, isso está vindo tudo à tona nesse momento. Então, não adianta querer, assim, implantar tudo agora. Agora, ele tem quantos anos, o Henrique? Vai fazer 13 agora. Final do mês. 13. Então, assim, ele entendeu que a tecnologia é uma ferramenta. Então, ele vai lá, ele vai consultar. A escola tem que saber o quê? Tem que saber que ela tem que dar uma questão para o aluno reflexiva, que não vai adiantar ele dar o Ctrl+C e Ctrl+V. Então, o professor ele tem que criar estratégias, o material didático que a escola utiliza tem que ser um material reflexivo, com respostas que ele tenha que pensar para poder colocar ali. E na hora da prova, a nossa prova é feita na plataforma, os menores recebem ela impressa do colégio. Então, o professor está ali olhando. Assim, eles estabelecem, a gente estabelece um tempo, e às vezes tem uma queda na internet, então, assim, o tempo altera. O que a gente está mensurando ali? A gente está mensurando se ele realmente entendeu o que foi passado, e a gente está mensurando, assim, a confiança que a gente tem no aluno, a gente deu autonomia para ele, a gente confia nele. Então, isso fez com que ele se sentisse, poxa, os meus pais estão acreditando em mim, estão investindo na minha escola, a minha escola está oferecendo, meu professor está ali me tirando dúvidas. Então, claro que eles vão consultar, isso adolescente consulta mesmo, gente. Isso aí, assim, é básico. E nós, na nossa época, nós também tínhamos outras formas. Aluno é aluno sempre, em qualquer lugar. A gente já foi aluno, né? A gente então assim, não vai dizer. Dinâmica. Não vou. Então, eu não vai fazer, né? Não vai, vai fazer. Mas acho que é importante agora, o quanto você passa para ele que é valor, que é importante, né? Como a gente fala os pais são exemplos. Se eu permitir no meu home office que durante o meu horário de trabalho eu vá olhar Netflix, eu vá fazer uma ação contrária à empresa, né, que não seja ética, como é que eu vou dizer para ele que está errado isso? Se eu não criar valor para ele, né? Como é que depois ele vai responder por isso? Exatamente. Aquela pergunta, né? O que é que seu filho faz quando você não está perto? Né? Exatamente. Então, assim, essa questão da família ser o exemplo é muito importante. E aquela coisa assim, perdi a paciência com meu filho. Eu desisti, olha, não vou mais, não aguento mais essas aulas online. O que você tem para o momento? Não foi uma opção da escola oferecer as aulas online. É uma questão de saúde, é preservação. Nós temos, a gente tem que dar graças a Deus que a gente pode propiciar isso, ainda que a gente tenha os alunos das escolas públicas que estão sofrendo aí, que não têm acesso. Nós somos privilegiados ainda. Sim, aula online, com professor, né, com psicólogo. Professor ali,
Online, aqui nós colocamos até um projeto de orientação socioemocional, porque nós tivemos aí os adolescentes se sentindo muito isolados socialmente, e aí a gente trouxe o NUC, que é um projeto bem bacana, porque nesse momento o professor tem que se sentir acolhido, porque o professor também passou por dificuldade. Perfeito. Acolhimento. E até está mais sozinho do que os alunos, né? Talvez. Muito, gente, muito. Teve muito professor que não dominava, foi uma loucura. O professor hoje, ele entra logo cedo, prepara a aula dele o dia todo na frente do computador. E vai dormir muito tarde. A gente, um desafio, nós, na retaguarda, né, toda a equipe que está atrás, né, também foi outro grande desafio, para poder dar essa estrutura para ele, né? Sim, então, sim. E aí nós achamos muito importante valorizar todas as iniciativas. E aí, esse grande trabalho de emparceramento, o comprometimento do professor, o aluno perceber que existe esse comprometimento e essa relação de confiança. Olha, eu te entendo, eu sei que caiu a sua internet, nós vamos te dar um tempo maior para você fazer a prova. E aí, sabe assim, ele tem autonomia, tem relação de confiança, essa compreensão e se sentir acolhido. O professor acolheu o aluno, acalmar, calma. Agora caiu, vamos, que nem agora aqui, nós não tivemos uma queda? Calma. Vamos ter calma. Vai voltar e tudo vai passar. E a escola vai voltar também, a gente vai voltar, mas nós vamos voltar bem diferentes, né? É um novo mundo, né, Sandra? Novo mundo. Você foi obrigada nesse momento a ter um autodomínio. Autodomínio para você acordar e ir para a aula, autodomínio para você não entrar na Netflix durante a aula, autocontrole para você permanecer online, para você permanecer presente, né? Não só online, não estar ligado lá só no link, mas estar de corpo presente. Autocontrole para você decidir se você vai estudar ou não, para ligar o microfone ou não, para ligar a câmera ou não, né? Então, se você consegue trabalhar essa questão do autodomínio e do autocontrole, o que você vai deixar de fazer, sabe o que é? Praticar o autoengano, para que você possa perceber, para que você possa criar, sabe o quê? Responsabilidade. E eu vejo aqui os meus pequenos, tem uma com 11 e um com 12, eu acordo eles uma vez só. E não é tarde, é 15 para 7 da manhã. Eles podem ter ido dormir, por exemplo, que nem ontem, foram dormir tarde. Eles acordam cedo e super tranquilos, porque entendem a responsabilidade que ele está indo para a aula e que está cheio de gente já online, os amigos, né? Está lá o professor. Então é um respeito. A família tem que entender que a aula online, ela tem que acreditar que funciona. E o pai e a mãe tem que passar essa responsabilidade. Agora, se os pais começarem a falar, olha, isso aí não funciona mesmo, deixa pra lá, esse ano já está perdido, a gente ouve muitos pais falarem isso. Aí assim, ó, isso é a mesma coisa que dizer pro filho, olha, não precisa estudar não, já passou, já foi aprovado. Então, é isso que não pode acontecer. A gente tem que passar para eles, né? Esse olhar, a gente tem que passar o olhar de responsabilidade. Não, a sua aula está lá, o teu professor está aguardando. Se você não abrir a câmera, você vai ficar com falta. Você tem a tua obrigação. Ai, coitadinho do meu filho, ter que ficar na frente da tela. Gente, é o que temos para o momento. Não tem coitadinho, não existe coitadinho, entendeu? Essa frase de coitadinho claro que tem que ter bom senso, tem que ter equilíbrio. O professor, ele vai fazer intervalos, ele vai deixar o aluno ir ao banheiro, tomar água, ele vai ter um intervalo maior. Mas dizer assim, coitadinho do meu filho ficar preso na frente de uma tela judiação dele, né? Tá que judiação? Gente, judiação é quem não tem acesso à educação, quem ficar dentro de casa, em isolamento físico, social, aí sim. E assim, temos que continuar com a rotina, né? A gente tem que mostrar para eles que eles são capazes de assimilar, sim. Tanto é que aconteceu. Não vamos
assim, falar, não, olha, Sandra, não vai existir arestas para serem aparadas. Claro que existirá. Tanto é que nós chegaremos nas aulas presenciais e faremos a avaliação diagnóstica, nós vamos verificar onde é que ficou alguma aresta. Claro que vai acontecer no contraturno, acontecerão aulas, a plataforma acho que nunca mais vai deixar de ser usada, vai realmente ser incorporada, porém veio para ficar. Mas, assim, a família tem que acreditar e tem que colocar essa responsabilidade no aluno. E tem que mostrar para ele que ele deve exercer isso. E tem que colocar ali a questão do sonho, qual é o sonho da família, o que ele acredita, o que a família deseja para o futuro do filho. Então, ela colocar ali para ele que, assim, tudo vem fácil, tudo acontece muito facilmente, a irresponsabilidade vem à tona. Então, assim, a gente tem que mostrar nesse momento de pandemia também que eles são responsáveis, sim, que eles têm que entrar, que não existe coitadinho, que é prazeroso, que nem tudo é sempre gostoso, que às vezes a gente tem que fazer algumas coisas que são uma obrigação, que era muito mais legal estar presencial, mas não dá. Agora é responsabilidade. É isso que a gente tem que fazer entender. Eu vi que você falou que existe muito a questão de professores particulares estarem sem agenda, né? Professores particulares Sim. que antes não tinham tantas aulas estão lotados de aulas. Então, eu queria fazer um pinga-fogo com você aqui, né? De algumas situações, que você falasse para a gente como é que está essa questão da superproteção. Como é que a escola enfrenta essa questão hoje da superproteção dos pais com os filhos? Aquela mãe que não cortou o cordão umbilical, aquela mãe que protege o filho de todo e qualquer mal, aquele pai que não leva o filho para a vida, né? Que não permite que ele viva a vida segundo as experiências, as opiniões que ele vai formando. Qual que deveria ser essa grande preocupação quando a gente olha para professores particulares bombando com as suas agendas, com essa questão da superproteção e principalmente uma questão que eu falo durante muitos anos, que os pais tratam muito assim, instrução igual educação. E a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Não. A educação, né, gente, ela vem de berço, né? A família tem que dar, né? Então, assim, a escola, ela tem outro papel. Ela tem que estimular, né? Eu sou estudiosa da neurociência, a gente sabe que a escola tem o papel de estimular. Então, a gente sabe muito que os pais superprotetores estão sofrendo muito nessa pandemia, porque eles tinham controle total. E aí, o adolescente, a mãe tem que, ou ela passa a assistir junto às aulas na plataforma, então, assim, ficou uma coisa bem complicada, e assim, aquela mãe que tem aquele lado de superproteção, ela está sofrendo mais que o filho, porque às vezes ela não pode entrar na aula e perguntar, entendeu? Ela pode até assistir do lado, mas assim, ela teve a chance de ver como é que o professor dá aula de verdade. Sabe aquela vontade que a mãe tinha de entrar na sala e ver como que acontecia a aula? Ela matou essa vontade. E tem algumas mães que tiveram interesse, né? Agora, aquelas que não têm, os pais que não têm mesmo o hábito de acompanhar, a gente tem aqueles dois extremos, né? A gente tem aquele extremo daquele pessoal que super acompanha, que é super participativo, que está no equilíbrio, que nos ajuda. Nós temos aquele outro extremo daquele pai que quer fazer pelo filho, né? E aí também temos aquela família que terceiriza, que nem com a pandemia, né, se tocou e colocou lá não só, eu não falo que, não estou julgando o trabalho do professor particular, que eu acho que em alguns casos se faz necessário, mas assim, ao invés da mãe, ela estar presente, ela novamente teve a chance de estar junto, mas aí ela colocou aí, eu estou trabalhando em home office, o pai também está ocupado, não tenho tempo, vou precisar, mesmo com a pandemia, trazer alguém de fora para dentro da minha casa e fazer esse trabalho, entendeu? Então, assim, não é uma coisa
que a gente critica, porque a gente sabe que realmente às vezes é complicado mesmo a rotina familiar, tá todo mundo trabalhando em home office, é uma loucura. Daí a gente orienta para que os alunos assistam a aula gravada depois, tirem as dúvidas, mas assim, elas estão sofrendo muito. Essa questão do equilíbrio é um grande desafio. Eu atendo várias pessoas nascente para atendimento de coaching de vida, e acaba surgindo também coaching de carreira, que eu já faço isso há 6 anos, e é muito recorrente essa questão do pai, da mãe, chegar e falar: o que eu faço com meu filho? E, na verdade, a pergunta é: o que você faz com você? Que não está percebendo que você não está construindo valores adequados para a sua família, que você não está vivendo por esses valores. E quando você não sabe quais valores são esses, você vai tocando a vida. É que nem um post que eu fiz hoje, né? Como é que está a tua vida? Você está trabalhando para ganhar dinheiro, para gastar, para ganhar dinheiro de novo? Como é que está esse looping, né, na tua vida? Como é que você olha para isso? E aí me vem aquela questão da gestão da emoção, a gestão do conflito. Como é que a gente está conseguindo gerir essa emoção deste novo, né, universo que se apresentou à nossa frente, desses novos desafios, que é cumprir o horário da escola normalmente, incentivar o filho a ficar ali em frente ao computador, porque eu digo a vocês que não é fácil, é um desafio. Eu tenho um filho, uma filha que ficam das 7 da manhã até as 12h40. E uma vez por semana ficam até as 13h30. Ah, tem intervalo? Tem intervalo. Mas imagina você conseguir a atenção dessa criança durante 5 horas. Essa criança que está ali já cansada de ficar sentada, que não tem o coleguinha do lado para conversar, não tem ninguém para poder contar. Ainda a minha menina é mais expansiva, né? Ela trabalha com as amigas no WhatsApp no intervalo, fazem chamada de vídeo. O meu menino já é mais recluso. Então fica um pouco assim desafiante para eles essa gestão da emoção, né? Para que eu consiga realmente prestar atenção na aula, e o envolvimento dos pais para dizer: vamos lá, como é que foi sua aula hoje? O que você fez de bom? Exato, isso é fundamental. Isso é fundamental, é aí que está o grande segredo. É esse estímulo da família, de perguntar, e o professor de fazer com que as crianças tragam de casa componentes, assim, para que não fiquem presos também o tempo todo. Então, assim, de repente, busque a aula de culinária, busque outras estratégias onde o aluno ele assista uma explicação do professor, depois ele trabalhe. A cultura maker, ela veio para ficar também. Ah, é maravilhoso. Deus tem aula de maker. Do faça você mesmo. Então, os alunos, eles estão aprendendo, eles têm que fazer, eles têm que construir. Então, isso, aprender a construção, isso é uma organização fantástica, e aí depois o registro daquilo que eles construíram. Então, isso através de componentes que eles têm dentro de casa, experimentos simples. Aí, utilizando esses experimentos simples, eles vão, se sentem, há uma interação, as apresentações de trabalhos aconteceram dessa forma, eles fizeram até trabalhos em grupo dessa forma, não teve deslocamento físico, através da própria plataforma. Então, assim, é muito interessante, gente, a gente perceber que todo mundo se reinventou e a gente conseguiu permanecer com a convivência, porque pensa bem, essas crianças têm nenhuma atividade nesse momento. É complicado, eu entendi o que você colocou, é complicado ficar na frente, mas seria muito mais se eles não tivessem esses estímulos no colégio. Então, os alunos conseguiram, sim, eles são vitoriosos. As nossas crianças, eles se superaram, juntamente com os professores, juntamente com todo mundo que veio atrás, com os pais que foram parceiraços mesmo, e a escola junto, dando todas as condições para que esse professor tivesse ferramenta, toda hora dando aquele apoio, suporte, a equipe de gestão sempre presente, ali perto, muito próximo. E nós aqui temos, além disso, nós temos a Próspera, que nos ajuda a dar todo esse suporte o tempo todo. Então, assim, isso desenvolve muito, assim, aquele lado a empatia, né?
da empatia e aquilo que eu falei de pertencimento. Pertencimento. Eu pertenço a um grupo, eu sou aceito. Pertencimento é muito bacana. Então, assim, esse momento é o momento da gente acolher um ao outro, da gente se sentir com pertencimento e a gente sentir que a gente vai aprender de um jeito prazeroso, mas é um jeito diferente. Não é o jeito convencional da lousa. A gente foi obrigado a aprender empatia na marra, né? A olhar para a dor do outro. Olhar para a internet que está caindo, que ele vai precisar de um tempo de prova maior, que ele vai precisar, talvez, reenviar uma atividade. Quantas vezes aqui eu tive que parar com eles e rever como é que faz para encaminhar um anexo, como é que faz para tirar uma foto e mandar a foto para o aplicativo. Vamos lá olhar as atividades, né, que foram feitas. As provas estão acontecendo da mesma forma, então... Sim. E assim, são grandes desafios. E grandes alegrias também. E depois, a conquista, quando a conquista é muito gostoso, a gente sim, vê que deu certo, todo esforço deu certo, e tudo vale a pena. E que a gente está conseguindo desenvolver isso. É muito complicado, seria se a gente ficasse acomodado e achasse assim, deixa pra lá, é assim mesmo. O ano que vem volta, né? Ano que vem, não, gente, não é assim. A gente tem que ensinar aos nossos filhos que quando existem problemas, eles aparecem para serem solucionados. Passar essa energia para o nosso filho. Aconteceu isso? Tem. Então vamos lá. Qual é o problema que tem? Eu estou junto com você. Não dá agora, porque eu estou atendendo em cliente. Né? Vamos juntos lá, a gente vai conseguir resolver isso. A escola está para te ajudar. Aprender a levantar. Olha, não entendi. Volta aí, professor. Sabe assim, esse lado ficou uma parceria muito grande. O aluno ficou mais próximo e deu muito resultado. Os pais, Sandra, que nós estamos aqui falando de uma participação de pais que estão em home office, né, que estão trabalhando em casa. Sim. Mas tem também aqueles pais que não estão em casa. Aqueles pais que são obrigados a deixar seus filhos levantados ou verificam se eles levantaram no horário, porque eles são profissionais da saúde, são donos de empresas, enfim, estão fora de casa e os seus filhos estão estudando. Então, essa confiança sobre essa autonomia que você criou e que você pôde proporcionar para o seu filho. E felizes são aqueles pais que têm essa tranquilidade de saber que mesmo não estando presente, as coisas continuam andando. Que é o que a gente falou no comecinho da live, né? O que teu filho faz quando ele está longe de você? Né? São essas situações que fazem com que a gente veja que, puxa, que bom que os valores que eu estou passando para os meus filhos tá indo adiante, que faz sentido o que eu estou falando, né? Verdade. Eu acho que isso é a maior conquista do momento. Os pais perceberem que tudo aquilo que a mãe vem passando, toda a parte da responsabilidade, a nossa BNCC fala tanto aí de dar autonomia, de estabelecer no aluno o controle emocional. Fala ela veio para isso. O que é isso, Sandra? É base nacional, a base nacional curricular, né? Então, assim, todas as escolas, elas têm que respeitar essa lei, né? E aí é base nacional comum curricular. Então, os alunos, todos os colégios têm que respeitar essa nova legislação. E ela veio aí com educação socioemocional, ela veio com educação financeira, ela veio com toda essa questão desses itens que a gente está falando aqui, desenvolver autonomia, enfim, tudo isso que a gente está conversando. Então, é muito importante a gente desenvolver isso, e agora, mais do que nunca, a gente sabe que está trabalhando, e o filho acessou a plataforma, ele entrou no conteúdo, e depois ele ser responsável em entrar lá, entregar a atividade. Então, assim, no começo foi tudo muito novo, depois entrou num ritmo, entendeu? E aí os alunos acabaram se adaptando. Na hora do boom,
todo mundo se assustou. Depois foi entrando no ritmo. É mais cansativo, que às vezes tem algumas coisas que não dá para ser feitas. Existem, mas existem muito mais coisas. Nossos alunos foram para o Museu do Catavento, foram andar de metrô por Paris, conhecer os meios de transporte online. Não tem muro, a escola não tem muro. E tem também essa questão da aula invertida, né? Que você falou que implementou também. Sim. Como que é isso? A aula invertida é bem bacana, que aí é onde o aluno, ele vai ser o protagonista. Então, é o momento dele ser o protagonista. Ele vai explicar para o professor, e o professor entra como mediador. Então, nós utilizamos vários recursos aqui no colégio. Tem aquele Kahoot, que acho que todo mundo conhece, né? Eles usam aqui na escola, o Kahoot. O Kahoot é bem bacana. A gente pega o conteúdo do material didático na plataforma em série, aí eles vão lá. Eles adoram aqui jogar Kahoot. É bem bacana, são alternativas. E a aula invertida é o momento que a gente está fazendo aí da reflexão. Lembra do nosso seminário? A gente apresentava seminário. Geográfico. Agora tem aula. Agora tem aula invertida, com tecnologia, então, que é muito mais interessante, muito mais dinâmico, é o que eles gostam de fazer, e eles estão aprendendo, não é um jogo de violência, não é um jogo que traz. Então, assim, a gente tem que utilizar tudo a favor. Então, é o momento de trazer tudo que eles gostam a favor e perceber. A gente tem aluno que ele não é tecnológico, ele não gosta, ele gosta de esporte, ele gosta de... Eu tenho aqui muito surfista, a gente tem campeões de surf aqui no colégio. E temos... No colégio de Boiçucanga tem um monte de surfista mesmo, né? Um monte. E imagina os nossos surfistas aí com as aulas online. Assim, então, tiveram que se adaptar. A gente percebe assim, alunos que gostam muito de atividades físicas, e nós tivemos atividades físicas online, o professor foi dando teoria, mas assim, ao mesmo tempo a gente teve que estimular a parte tecnológica, mostrar para ele que existe um equilíbrio entre os dois, que dá para mais tarde ele vai ter a atividade física que ele tanto quer fazer, mas assim, teve que se adaptar. Então, é um momento da gente fazer a festa junina foi online, então juntamos todo mundo, teve a festa junina online, então assim, é um momento realmente da gente utilizar os nossos alunos, aquela responsabilidade, dar para ele a confiança, mas também dar momentos prazerosos, onde ele se sinta acolhido, onde ele sinta assim, que ele é amado, o colégio se importa com ele. Para a gente ir para o final da nossa live, que a gente tem um tempo limite, né? Eu preciso de muitos seguidores, muitas curtidas para o Instagram deixar eu falar mais de 1 hora, que ainda ele não deixa, né? Então, para a gente ir para o final, a gente hoje conversou com a Sandra Valente, que é especialista em educação, trabalha numa das unidades do Grupo Próspera Educacional, Colégio Objetivo em Boiçucanga. Pessoa que tem assim uma pedagogia gigantesca na sua bagagem, fez várias pós-graduação em neuropsicopedagogia, em psicopedagogia, às vezes eu me atrapalho com esses nomes todos, mas é a pessoa certa para você ter como opção de escola para você colocar seus filhos onde a Sandra Valente estiver. Eu acho que isso é muito verdade. Ai, eu agradeço. Para resumir isso tudo, então, gente, olha só. Quanto aprendizado a gente teve nesse momento de transformar a educação de forma remota, para transformar a educação online. Olha só quanto você desenvolveu seu autodomínio, quanto você teve que trabalhar seu autocontrole, o quanto você teve que criar ou perceber se estava criada já responsabilidades, o quanto você precisou fazer com que seu filho se sentisse incluído, o quanto ele percebeu que estava incluído ou não, vencer a barreira da timidez, de se colocar na tela, na câmera, para todo mundo ficar o foco voltado para ele. Eu acho que isso é um dos grandes desafios das crianças, dos mais novos, né? Esses pais que têm crianças ainda menores, muita gente tirou das escolas porque não fazia sentido para eles, segundo os valores que eles têm, permanecer na escola, né? Então,
O coaching ajuda você a trabalhar essa questão de autoconhecimento, para que você gere autoconfiança. E gerando autoconfiança, a tua autoestima se eleve. E elevando a autoestima, todos nós teremos felicidade. Então, eu fico muito feliz, tá? Sandra, imensamente feliz. Eu vou te chamar uma outra oportunidade para a gente falar sobre um outro tema que foi a Sandra pouco. domina, que é Foi educação pouco. financeira. Isso, vai ser um prazer. Mas foi um prazer estar aqui com vocês. O tempo é curtinho, muita coisa para ser falada, a gente pode falar em outro momento, mas assim, o que eu posso dizer é o seguinte, gente. Aquela última mensagem, vamos lá. Os nossos alunos estão passando por um momento muito especial. Os nossos pais também, do Brasil todo, do mundo todo. Vamos passar, assim, sabe, confiança, vamos acreditar, vamos passar para eles energia boa, otimismo. Olha, filho, eu confio em você. Você é bom, porque, gente, quando o pai e a mãe, até me arrepio quando eu falo isso. Quando o pai e a mãe falam assim pro filho, filho, eu acredito em você, eu sei que você é capaz, ele vai embora. Ele vai embora. Agora, decola. Decolar. Agora, se você falar pro seu filho, filho, olha, você não vai dar em nada, isso aí não vai dar em nada, sabe, esquece, isso é bobeira, gente, você tá colocando na cabeça dele e ele vai acreditar mesmo que nunca e toda vez que ele tentar fazer alguma coisa, isso virá na cabecinha dele. Ele vai desistir facilmente. Ele vai desistir. Então, assim, vamos colocar para os nossos filhos o seguinte, você pode, você consegue, eu confio em você, e você tem que confiar em quem? Você tem que confiar em nós, pais, e na sua escola, que gostam de você, que nós amamos vocês, nós prezamos pelo seu melhor. Nós estamos juntos, a escola e os pais estão juntos. Se a gente conseguir fazer essa conexão, e é o que a gente faz aqui na Prosper, dá muito certo. E é por isso que a gente está conseguindo tão bons resultados. Um beijo bem grande, um prazer estar aqui, eu quero voltar. Voltará. Então, gente, essa conexão, você com você mesmo, você com o próximo. E se para o seu filho for um grande desafio para ele esse momento, se você sente que ele não está preparado para isso ainda, mesmo que você diga para ele que você confia nele, fala, vem cá, filho, senta aqui, vamos conversar. O pai vai te ajudar, a mãe vai te ouvir, né? Estamos aqui com você, você não está sozinho. Muito obrigada, meu amor. Te amo. Obrigada, muito. Eu. Um prazer. Te amo, prima. Beijo. E, gente, boa noite. Uma coisa importante, olha só. Essa live fica gravada aqui na página do Instituto Sente. Se você quer compartilhar com outras pessoas, se você quer assistir de novo, se você chegou no meio e quer pegar desde o começo, a gente falando sobre como as crenças e os valores influenciam na instrução dos filhos, vai lá, qualquer hora que você quiser, tá aqui gravada, tá bom? Um beijo para vocês. Beijo. Obrigada. Obrigada, boa noite. Tchau, prima. Até mais. Tchau. Até mais.